espiritualidade, ela exige um certo comportamento tal e qual condiz com a sua fé, né? A fé, ela é aliada à vida. Nós não podemos acreditar em algo e viver completamente no oposto daquilo que a gente acredita. Então, quando eu acredito, quando eu permito que a minha fé ela se transforme em vida e a minha vida se transforme em fé também, eu naturalmente faço opções, faço escolhas e sigo um código de conduta, um código de ética, digamos assim, que me faça aperfeiçoar a minha caminhada cristã. Dentro disso, dessas práticas, como você recorda, nós temos a orientação da igreja acerca de algumas coisas que nós devemos, né, sobretudo na Sexta-feira Santa, o chamado jejum e abstinência. É uma prática que é mandamento da igreja, na verdade, acerca do jejum e abstinência, que são duas coisas distintas, não é a mesma coisa. O jejum, até antigamente, era celebrado a pão e água, era feito, né, aquela coisa muito radical mesmo. E com o passar dos tempos, a igreja até foi se abrindo e foi até modificando a compreensão. E hoje o jejum, na verdade, é das 3 refeições do dia, as 3 refeições básicas, café da manhã, almoço e janta, a pessoa escolheu uma só para ser feita por completo. Então ela é uma renúncia a outras 2 refeições. Eu renuncio, por exemplo, vou dando um exemplo, né? O meu café da manhã é a minha janta e faço meu almoço completo, sem exageros, sem desperdiçar comida, né? É uma opção de jejum. Ainda há aqueles que preferem fazer o jejum a pão e água, nenhum problema também, né? Mas a verdade é que o jejum é isso daqui. E a abstinência, a igreja recomenda a abstinência de carne, na verdade, todas as sextas-feiras do ano, sobretudo na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, porque na verdade a carne é o alimento, talvez com perdão da palavra, mais corriqueiro que a gente tem. Então, quando eu tiro aquilo que é o mais ordinário da minha vida, quando eu abstenho-me daquilo que é mais comum na minha vida, eu faço um exercício nessa abstinência de educar o meu espírito e educar a minha vontade. Porque é aquilo que eu tenho todo dia. Então, quando eu abro mão daquilo que eu tenho todo dia, na verdade, eu me educo para fazer, na verdade, a vontade de Deus, não a minha. Então, na verdade, a espiritualidade, ela traz consigo essas questões, né, de ter exatamente esse código de regras para nos ajudar a viver bem, a celebrar bem e a acreditar melhor. Uma mudança de mentalidade, né? Antigamente havia, de fato, o jejum recomendado pela igreja era aquele há muitos anos atrás, né? Era aquele do pão e água, não comia nada, né? Só tomava líquido. Hoje, com o passar dos tempos, muitas comorbidades foram surgindo, né? Muitas situações foram surgindo que fizeram a igreja abrir o pensamento nesse sentido de dizer, não, vamos aconselhar a fazer uma só refeição, né? E aí, desta feita, hoje a igreja recomenda que o jejum pode ser feito daquela forma radical, sem comer nada, mas também pode ser feito elegendo uma das 3 refeições no dia. E também lembrando, Eduardo, que o jejum ele só é obrigatório na igreja para adultos a partir dos 18 anos até os 65 anos de idade, né? Então, pessoas acima dos 65 e abaixo dos 18 não têm obrigação de jejuar. Especificamente na Sexta-feira Santa e na quarta também é um dia de jejum normalmente que se faz. Na verdade, vem mais antigo do que a Semana Santa, né? Nós recordamos que o mandamento da lei de Deus dizia para guardar o dia do Senhor, né? Que a priori era o sábado, né? Houve depois também a igreja, depois da Páscoa, ela compreende que o domingo passa a ser o dia do Senhor como o dia mais importante do ano, e depois com a chegada do calendário romano, também o domingo passa a ser o primeiro dia da semana, então tem essa mudança. Mas até então, você recorda, a palavra de Deus ela fala muitas vezes sobre isso, que o sábado era um dia que Jesus foi condenado, foi vítima dessa lei, porque Jesus curava no dia de sábado, e isso era um grande escândalo para os judeus, para aquele povo de Israel, porque no sábado, imagina, nem curar poderia, porque era o dia do Senhor, era um dia completo de descanso, era um dia de descansar completamente. Então começa daqui essa história do descanso, do não varrer casa, do não lavar cabelo, do não fazer como você cita aí, né? Na verdade é muito superior à Semana Santa. Na Semana Santa, por ser exatamente, né, os dias em que a gente recorda a paixão, morte e ressurreição do Senhor, de forma muito mais intensa, a gente recomenda que, de fato, sobretudo a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo, sejam vividos no recolhimento, né? Para uma reflexão pessoal, individual,
para que a gente possa meditar dentro de nós aquilo que precisa ser mudado e meditar a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Há uma necessidade, né? Claro que se eu passo em casa, derrubo a vasilha do açúcar, né? Eu não vou deixar o açúcar lá no meio da casa para todo mundo pisar e fazer uma... É claro que há uma possibilidade. Agora, o que a gente recomenda é que a regra maior seja o descanso, né? A reflexão, a interiorização, o silêncio, né? E isso deve ser a regra maior. Eu dei um exemplo de um acidente, uma coisa acidental. O acidente, ele gera exceções na regra. Mas a regra não é a exceção ela é a exceção, né? Então a regra deve ser realmente o silêncio, o repouso, o descanso. Com relação aos comerciantes, eu penso que eles não abrem, sobretudo pela questão do feriado também, né? Existe toda uma parte administrativa de funcionários, de hora extra, de trabalho em dias de feriado, todos nós sabemos disso, né? Então penso que seja muito por isso também, né? Agora, de fato, com relação às outras questões que você traz, né? Não é tudo aquilo que eu falei ainda há pouco na resposta anterior, né? A regra é, né, que a sexta-feira santa e o sábado sejam vividos no silêncio, no recolhimento interior. Não é o não fazer nada. Não é viver a sexta-feira santa e o sábado sem fazer nada, porque não pode fazer nada, não é isso. É não fazer para que o fazer não ocupe o espaço de interiorização, de reflexão, de oração. É isso daqui, é passar esses dias em oração, em reflexão. Isso é o mais importante. A Sexta-feira Santa, ela é o dia que não existe liturgia, não existe missa. É o único dia que no mundo inteiro não se celebra missa. Mas é muito importante a participação das pessoas nas demais ações que a igreja tem, né? As procissões do encontro que ocorrem em muitas de nossas paróquias, a celebração das 3 horas da tarde, ou em algumas paróquias às 5 da tarde, que também acontece em todas as paróquias, a ação litúrgica da Paixão do Senhor, e também a escuta, né, ou assistir o sermão das 7 palavras, que são transmitidas pelos nossos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Ouvir esse sermão, meditar esse sermão, também é muito importante. E o comportamento deles deve ser pautado exatamente num recolhimento interior, numa disposição à mudança de vida.